complexo do que a gente viu até agora. Então, aí, Lara, nossa, aí eu fico satisfeitíssimo de ouvir isso. É uma contrapartida com relação ao que o outro aluno falou. Então, Professor, pelo menos para mim, a sua prova foi muito tranquila. Eu sentei, eu li, deu para fazer na primeira questão, falei, não, já sei o que é. E todas as foram a mesma coisa. Eu acho que eu só me enrosquei em uma ou duas, que eu acho que foi até que eu errei. Que aí foi falta de atenção minha mesmo, mas de isso foi tranquilo. Com relação à quarta questão, eu vou dizer para vocês que só um aluno acertou a quarta questão, os outros alunos todos erraram a quarta questão. Mas é uma questão fácil, né? A gente volta um conceito, mas de forma geral vocês foram top. Se a gente colocar aqui 2,5 é o máximo e a grande maioria tirou 2,25, alguns tiraram 2,05, um tirou 1,95 e um só tirou 1,75. Vocês foram muito bem. Eu acho que vocês conseguiram captar bastante, muito bem o conteúdo. Acho eu, né? Na minha visão. Pensando que a nota máxima era 2,5, não era 10. A nota da TD1, o máximo era 2,5. Grande maioria tirou 2,25. Caramba, eu, assim como professor, fico super satisfeito. Então, teve gente que tirou 2,05. Eu não sei se achou que foi pouco ou se foi, né? Mas não foi, a nota não era 10. A nota era 2,5. Eu acho que 2,05, 2,25 foram excelentes notas. Excelentes notas. Antônio, você quer falar alguma coisa? Fala aí, Antônio. Professor, referente à matéria, eu acho que foi bem objetiva, sabe? Os conceitos, foi bem objetivo. Eu fiquei insatisfeito que eu podia melhorar, eu trabalho na área. Ok, então, entendo. Eu me auto-me-avaliei. Praticamente, eu podia melhorar um pouco mais. Mas referente ao conteúdo e a disciplina, está bem objetivo, está bem explicado, está bem alinhado. Então, não é à toa que a classe toda foram bem, todo mundo, né? Isso que eu fico satisfeito. Pelo entendimento de cada um, da matéria. Isso que é o mais importante. Legal. Muito bom. E aí, né, eu até queria ver com vocês, né? Eu estou pegando a crítica que o aluno fez, né? Eu queria saber, já tive a opinião de dois sobre a forma como está sendo. Eu gostaria de saber, assim, o conteúdo está sendo muito complexo ou o professor, de repente, é que está sendo muito complexo? De repente, o professor está atrapalhando a disciplina, uma disciplina que não seria, né, tão complicada. Até o aluno pediu, né, para colocar mais vídeo. Até difícil, porque se eu for colocar um vídeo explicando a logística, é a mesma coisa que eu estou explicando. Eu não sei se vai mudar muito colocando um vídeo, né? E ele colocou até para fazer visita técnica. Não tem como fazer visita técnica agora. A gente comentou no semestre passado, no começo do semestre passado, de fazer a visita técnica. Até o Osman se dispôs, você, Antônio, falou da possibilidade da gente fazer a visita, mas, cara, está impossibilitado, não tem como fazer visita técnica agora, né? Não sei. E a outra coisa, a nossa disciplina tem a ver com planejamento do sistema de transporte. Diferente de outras disciplinas que têm um foco que dá para ver a administração de materiais, a logística interna, algumas situações. O nosso é planejamento. Se eu for fazer uma visita técnica, eu vou estar lá falando com um cara que faz o planejamento do transporte. Fazer planejamento do transporte não é a mesma coisa do que fazer o transporte, preparar a carga, pôr a carga no caminhão, dirigir o caminhão e entregar a carga. É outra coisa, totalmente diferente. Tá? Mas, então, boa noite, professor. Boa noite, Gabriel Salim. Eu gostaria de saber de vocês, se o professor estiver atrapalhando a disciplina, cara, eu vou tentar melhorar, buscar novas fórmulas de passar para vocês. Mas o que eu passei até agora, eu acho que foi de uma forma bem simples, clarear alguma coisa que vocês viram no semestre passado, né, que a gente viu. O que a gente viu? A gente teve uma visão geral, de novo, do que é supply, do que é logística de materiais, do que é logística interna e do que é logística de distribuição.
Depois a gente pulou e foi ver quais são os modais, revisando, porque a gente já viu, algumas pessoas já viram. Depois a gente foi para falar sobre cargas. Agora que a gente viu logística, modais e carga, agora a gente vai entrar num planejamento, que é mais complexo do que o que a gente já viu. Esses 3 conteúdos não foram tão complexos na minha visão, na visão do professor. E agora sim a gente vai entrar com um pouquinho mais de complexidade, porque quando a gente fala de planejamento, é sentar e verificar aquilo que o cliente quer e aquilo que eu tenho de recurso para poder atender o cliente. Isso é planejar. E agora sim vai entrar um pouco, vai ficar mais complexo ainda do que já foi, se foi complexo. E aí, então, eu vou falar para vocês, não tem como fazer planejamento sem ser complexo. É complexo. Planejar é complexo, porque planejar trata de recursos. Se for simples, eu nunca vou planejar, eu vou fazer aleatoriamente. Hoje eu faço assim, amanhã eu faço assado, depois de amanhã eu nem vou fazer. Então, vamos pensar que quando a gente fala planejar, é complexo. Quando a gente fala de sistemas, então é mais complexo ainda, porque tem a ver com entradas, processamento e saídas. Quando eu falo de entrada e saídas, vocês têm que lembrar que eu estou falando de produtividade. Só transporte, que é a coisa mais simples. Transportar é pôr a carga dentro do caminhão e entregar no cliente. Mas, para fazer a coisa simples, eu tenho que fazer a coisa complicada antes. Eu tenho que planejar a coisa para ela ser simples. Eu tenho que fazer a entrada do produto no caminhão ser simples, para que a entrega seja a coisa mais fácil possível. Lotar o caminhão de produtos para ficar mais caro, mais barato o frete, mas demorar na entrega é complicado. Então, tudo aquilo que eu fizer no meu planejamento de sistema para que o transporte fique simples é complexo. Então, eu gostaria que vocês, se tem essa ideia de que vai ficar mais simples, não. Daqui para frente vai ficar um pouquinho mais complexo. É o planejamento, tá? Tem que lembrar que planejamento é complexo. Nenhum planejamento é simples. Imagine se fosse simples, né? O vice-presidente fala que não está pegando fogo na Amazônia. Aí vem a televisão e fala que está pegando muito fogo na Amazônia. Em quem que eu vou acreditar? Então, é uma relação complexa quando a gente fala de planejamento. Ok? Então, daqui para frente vai pegar um pouco mais em termos de complexidade. Né? Porque senão vocês não seriam um nível superior. Imagine vocês estarem fazendo um curso de nível superior, ou seja, 3º grau, e a coisa é simples. Não existe, turma. Não existe. Sinceramente, não existe 3º grau simples. Senão, não é 3º grau. Nem curso técnico é simples. Não existe. Existe um conceito todo por detrás, que é aquilo que eu falo para vocês. É conhecimento, 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 conhecimento. Agora, a aprendizagem não depende do professor, a aprendizagem é de vocês. Vocês têm que pegar o conhecimento e pôr em prática. Eu sempre falo disso para vocês. A aprendizagem é a colocação de todo o conhecimento na prática. Eu tenho que executar. E como é que a gente executa? Fazendo exercício. Eu não tenho como cobrar de vocês outra forma que não fazendo exercício. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou saber se vocês estão aprendendo efetivamente? Exercício, exercício, exercício. Então, repetição, repetição, repetição. E aí tem a medição do conteúdo que vocês aprenderam, que é a avaliação. A forma de avaliação hoje da Unimes, ou da grande maioria das instituições, é dessa forma. A TD1, a TD2, a TD3, regimental. Pode não ser a melhor, turma, pode não ser a melhor. Lógico que o que seria se a gente tivesse uma empresa júnior e todo mundo estivesse lá dentro da empresa júnior executando as atividades que a gente está pondo aqui para vocês. Isso seria a maravilha dos mundos. Né? Mas não é assim. A gente tem que pegar aquelas melhores formas que a gente tem hoje para poder repassar o nosso conteúdo. Tá? Pode ser que eu esteja, né, que nem foi comentado, pode ser que eu esteja confundindo vocês. Aí eu, né, pegando o feedback de vocês, eu tomaria que eu estivesse confundindo vocês se a grande maioria de vocês estivesse falando, pô, professor, tudo que você está falando eu não estou entendendo nada. Mas se a grande maioria está falando que está entendendo,
A gente precisa tratar pontualmente essas pessoas que não estão entendendo. Efetivamente, eu tenho que fazer esse trabalho de tratar pontualmente. Ok? Turma, eu vi que o Antônio Carlos queria falar alguma coisa. Antônio, pode falar, esteja à vontade. Tá? A palavra é sua na hora que você quiser, tá? Professor, eu entendo, as pessoas têm algumas dúvidas, que o processo de teoria e o processo de prática é totalmente diferente. Até aí eu até entendo, mas o conceito, você tem que sempre se absorver, entendeu? Buscar conhecimento, buscar teorias de vídeo, tirar dúvida, que todo mundo tem dúvida, né? Quem está fazendo curso tecnólogo, igual eu, a maioria de todo mundo, a teoria é diferente. E a prática, na hora que você faz a execução do processo, também é diferente. Seria o ideal tirar a dúvida. Tá com dúvida naquele ponto, poxa, eu não entendi a interpretação. Volta de novo, Isso. tira. Seria uma solução, entendeu? Eu tenho essa visão. A palavra está sempre aberta para vocês. Eu nunca fechei, nunca tranquei, nunca fechei o microfone de vocês. Está sempre aberto. Agora, não pode ficar com a dúvida. Eu sei disso, que às vezes vocês, por exemplo, vão achar que o Salim é chato. O Salim não é chato, porque a dúvida que o Salim tem, estou brincando, só estou usando você de exemplo, tá, Salim? Se a dúvida do Salim, se o Salim tem a dúvida, provavelmente as outras pessoas têm a dúvida. Agora, se o Salim, porque não quer parecer chato, não abre a boca e ninguém quer abrir a boca, aí vai ter a dúvida na prova. Aí é chato também. Mas quando eu passo, turma, falo uma vez, tem dúvida? Não. Tem dúvida? Não. Tem dúvida? Não. 3 vezes eu perguntei, ninguém abriu a boca, eu tenho que passar para o próximo tópico. Se alguém falar assim, professor, depois do boa noite eu não entendi nada. Eu gosto da Jennifer, que a Jennifer vem e fala assim, Marcelo, eu não entendi nada. Porra, eu volto tudo. Cara, não tem problema nenhum. Agora, se vocês não falarem que não entendeu, e eu pergunto, tem dúvida? Não tem. Passa para frente? Não tem. Então eu fico naquela, poxa, como é que eu vou voltar uma coisa se o cara não me perguntou a dúvida? Então eu peço para vocês, não tem problema nenhum, pessoal. Ninguém, olha só, ninguém nasceu sabendo. Ninguém. Aquela brincadeira que a turma faz com o corintiano, né? Todo mundo nasce ignorante, banguela e careca. Alguns nascem com cabelo, né? Mas as coisas vão, assim, todo mundo. Aí o corintiano fala do santista, o santista do corintiano, o palmeirense do São Paulino, o São Paulino do palmeirense. Então, é assim. Agora falaram que é do PT, né? Todo mundo fala que nasceu PT, né? Dessa forma. Então, as coisas são assim. Todo mundo, na teoria, nasce ignorante. Ignorante, ou seja, ignora os assuntos. E a cabeça, ela está vazia da criança, ela vai absorvendo. E a criança tem aquela assim, aquilo que aquela pessoa falou é verdade ou não é verdade? Como é que a criança faz para saber se é verdade ou não é verdade? Ela vai e faz. Criança não tem medo. Olha, o meu pai falou que dá choque se eu colocar o dedo na tomada. Mas será que dá mesmo? Vai lá e põe o dedo na tomada. A criança é assim. Então, vocês, né? A gente, quando cresce, aquilo que eu já falei para vocês, né? Quando a criança, até os 12 anos, a mente vazia, ela não se preocupa com nada e pergunta e aprende. A partir dos 12 anos, ela já começa a ter aquela coisa de vergonha, inibição, timidez, essas coisas atrapalham o aprendizado. Então, por exemplo, sim, né? Não criticando os outros, mas elogiando quem fica com a tela aberta, que eu vejo os olhos da pessoa, eu vejo o formato do rosto. As outras pessoas que eu não vejo o formato do rosto, eu não sei como é que estão reagindo. Então, não tem problema nenhum vocês ficarem fechados, mas para mim é super chato. Quem fica aberto, eu consigo ver. Então, eu vejo o zoinho do Antônio Carlos virando lá para cima, eu vejo que ele está pensando em alguma coisa. Eu vejo o sorriso do Gabriel Salim quando ele entende alguma coisa. Então, porra, eu fico satisfeito. O Jarbinhas entra e sai de vez em quando. Aí algumas outras pessoas entram e saem, mas não sei, né? Então, fica difícil para mim aqui entender como é que o comportamento de vocês, porque eu não vejo vocês. E aí vocês ficam me vendo e me ouvindo só. E aí a participação, quando eu peço para vocês, vocês não participam. Então, é difícil, é complicado dar aula dessa forma.
é uma aula remota, eu estou totalmente à disposição de vocês, mas é difícil. Eu não vou trocar minha aula para pôr um vídeo de alguém falando sobre logística de suprimento. Não vou. Eu prefiro eu falar. Se é para colocar alguém falando sobre logística de suprimento para falar a mesma coisa que eu vou falar, eu falo eu. Entenderam? Então, não vou trocar o meu conteúdo por um vídeo de alguém. Porque a pessoa não vai falar diferente, porque o conceito, que o Antônio Carlos falou, o conceito é o mesmo. Se eu pegar o conceito de logística, né, daquele conselho mundial, é o mesmo, todo mundo vai falar a mesma coisa. Ele não vai mudar porque o professor A, ou o professor B, ou o professor, sei lá, né, o Zé, o Mané, não vai mudar o conceito é o mesmo. As atividades principais e as atividades secundárias da logística são as mesmas. Cadeia de suprimento e logística integrada, é a mesma coisa, é sempre o mesmo conceito. Esses conceitos, que nem o Antônio Carlos, não mudam. Os conceitos são os mesmos. E aí eu peço para vocês, do lado que vocês estão, têm que viver o processo. Se tem alguma coisa que o professor não falou naquela 1h30 e não deu tempo de aprender, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imergir num conteúdo paralelo. Não dá para o professor falar em 1h30 coisas de 3 horas. Não existe isso. Então, eu, aluno que quero aprender mais, vou aonde? Vou na internet, vou lá nos cursos gratuitos de logística. Vai no Sebrae, turma. No Sebrae está cheio de coisas, né, free, que, de repente, auxiliam, colaboram com o meu aprendizado. Mas não adianta cobrar que eu fale em 1h30, 3 horas, porque vai ser pior. Se eu for falar em 1h30, conteúdo de 3 horas, eu vou falar dessa forma, vocês não vão entender. Aí vai ficar mais complexo ainda. Né? Dá para imaginar, né? Não tenho como falar 3 horas em 1h30. Então, eu vou dar a sequência, por isso que a gente tem uma ementa, mas pode ser que eu queira aprender alguma coisa. Vou falar para vocês, turma, não sei se eu falei para vocês. Eu estou fazendo uma mentoria com um cara chamado Paulo Vieira, são 49 dias direto. Todo dia tem uma mentoria de 2 horas. Aquela que eu não consigo assistir, eu vejo a gravação. Eu fiz, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, um projeto chamado Coach Integral Sistêmico dentro de casa. 5 dias, sábado e domingo, das 14 a 1h da manhã. Cara, já falei isso para vocês, eu não preciso e faço. Eu faço imersão. Vou fazer uma imersão agora, 2 seguidas, né? Final de novembro e começo de dezembro, quase 3 semanas seguidas, vou fazer uma imersão. Vou fazer outra em janeiro. Cara, não paro, não espero que a coisa caia no meu colo. As coisas não caem no nosso colo. As coisas não batem na nossa porta, cara. Não batem. Não batem, a gente é que tem que correr atrás, cada um tem que viver o seu processo, a sua jornada. Se eu tiver que passar por 10 jornadas, faça bem feito, aproveita, faça a imersão, procure. Estou falando para vocês, o que não falta hoje é curso gratuito. N empresas hoje estão com curso gratuito. Então, se falta algum conteúdo, aí vocês vão me desculpar, não tem como inserir mais nada, mas eu preciso saber, vai no paralelo. Procura uma outra fonte. O Nard faz um monte de videozinho aí legais, porra. Os vídeos do Nard também são muito bons. Ele põe lá, ele gosta, ele está fazendo o canalzinho dele. Eu não faço o meu canal. Eu tenho o meu canal, Marcelo Garcês, com um monte de coisa, mas não são profissionais. São vídeos de aula remota. O Nard não, ele faz uma aulinha, faz uma outra. Pô, legal, vai ver as aulas do Nard. Também serve, porque ele é um cara bom da logística. O Rafael que deu aula até o semestre passado, cara. Mas uma coisa bem profissional são os vídeos do Sebrae. Então procure os vídeos do Sebrae. Esses são maravilhosos, cara. Totalmente profissionais. Sigam o canal Sebrae, o Sebrae Santos, o Sebrae São Paulo, maravilhoso. E aí vocês vão em paralelo. Aí vem aqui, tem uma dúvida lá, traz para cá. É a fonte da gente aprender. Tá? Beleza? Vamos dar uma lida rapidinho, então, aqui. Vou fazer um share aqui, uma divisão com vocês da nossa prova, tá? Da nossa prova. Opa, peraí. Eu acho que eu coloquei a aula. Peraí. Vamos de novo. Esqueci. Coloquei aqui, bati o dedo errado. Prova. Essa daqui. Prova.
Então, turma, olha só. A primeira questão, ninguém errou, tá? Todos os 16 acertaram. Então, eu acho que foi tranquilo, né? Em um planejamento do sistema de transporte para um cliente qualquer. Então, olha só. Exatamente essa pergunta é o que a gente vai ver daqui para frente. A gente vai identificar as necessidades de serviço ao cliente. Ou seja, olha lá, somente a 2, a 3, a 4 são verdadeiras. Nós vamos definir os objetivos do serviço ao cliente e nós vamos projetar o sistema de transporte. Tudo aquilo que a gente viu da logística, dos modais e das cargas foi para a gente fazer isso aqui. Imagine eu chegar e vou direto falar de vocês da necessidade do serviço de transporte, ou dos objetivos, ou do sistema. Vocês iam ficar boiando. Então, foi um mês de conceito para a gente entrar nisso aqui. Então, a primeira pergunta é a que a gente vai fazer daqui para frente. Verificar, identificar as necessidades, definir os objetivos e projetar o sistema. Que bom que todos vocês acertaram, ok? Para a segunda questão, deixa eu ver aqui. Segunda questão, se teve alguns... E foi um errinho, né? Pô, eu coloquei as 9 atividades, né? 6 e 3, 9. E aí, coloquei aqui na A, na B, na C e na D, 2 de cada, para vocês identificarem quais das atividades estão na logística de distribuição. E eu falei, só vale uma resposta adequada. Ou é a, ou a B, ou a C, ou a D. A grande maioria acertou, né? O transporte, que é o que a gente vai falar, né? A gente está falando de planejamento do sistema de transporte. O transporte está na distribuição. E o que mais está na distribuição? A entrada, o processamento do pedido, que é o que move a logística. Então, é a B. Só teve um erro nessa aqui. A número 3. A número 3 eu falei várias vezes nos vários slides que apareciam nos desenhos. Pessoal, a gente tem a logística, que é parte da cadeia de suprimento, legal, que faz isso e aquilo. Dentro dos quadros da logística, quais são os fluxos que aparecem? Então, eu acho que na 3, uma pessoa errou, uma só pessoa, 2. Não, uma só errou. Mas aqui ficou fácil, né? Porque a gente só tem 3 fluxos. Eu estou falando aqui para vocês, ó, tanto na A, na B, na C ou na D, só tem 3 certos. Os outros 2 estão errados. Então, quais são os fluxos que tem? Ah, professor, o fluxo de informações. Eu lembro desse que o senhor falou, que é o que vai para frente e vai para trás. Beleza. Então, se o fluxo de informações ele é o certo, ele é o 4. Aonde está o 4? Só na B e na D. Olha só que legal. Já excluí a A e a C. Só por lembrar do fluxo de informações. Se o 4 está certo, vamos ver os outros. Fluxo do produto. O fluxo do produto é o que sai desde a origem e vai até o cliente final. Então, o 5 está certo. Pô, 4 e 5 só tem na D. Então, o 1 está certo. Fluxo da demanda. Ok? Fluxo da demanda e processamento do pedido é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fluxo da demanda é por onde entra o pedido. Ó, professor, mas o fluxo de contas a pagar? Olha só, na logística não existe fluxo de contas a pagar. Existe na logística de distribuição. Ou, desculpe, na logística de suprimento, que é onde você compra a matéria-prima e tem que pagar. Só lá, não é na logística como um todo. E a outra é o fluxo de armazenagem. O fluxo de armazenagem, ela está na logística de distribuição, na verdade é o armazém, mas o armazém não tem fluxo, pessoal. O fluxo é do produto dentro do armazém. Então, imagine fluxo de armazenagem. E aí eu coloquei realmente para confundir um pouquinho. Mas só tem 3. Qualquer slide que vocês pegassem, só ia ter os 3. Agora, essa aqui, turma, a número 4. Só teve um aluno que acertou. Caramba, aqui foi uma pequena decepção. Mas por que, professor, foi uma pequena decepção? Porque estava tão na cara. Estava tão na cara que talvez vocês não entendido de tão na cara que estava. Olha só. Diante do que foi exposto em sala de aula e do material aplicado, qual dos itens abaixo é um dado? Qual dos itens abaixo é um dado? Então, eu já dei uma dica. Qual? Não quais. Qual? Um só.
é um dado importante a ser obtido para o transporte de cargas? Qual? Olha que dica! Lembra daquilo que eu falei que vocês têm que ler e anotar a palavra-chave na pergunta? Lembram disso? Qual? Se você sublinha qual, você já vai falar, cara, só tem um certo. Ou é o 1, ou é o 2, ou é o 3. Mas tudo bem, passou batido. Aí você vai ler peso. O que é peso, turma? O que é um peso? Peso é quanto eu peso. Não é quanto de espaço eu ocupo. Peso é a massa. Peso é a massa. E volume? Volume não é a massa. Volume é o espaço que eu ocupo. Eu só inverti. E vocês, 90% de vocês, colocou que todas as asserções estão corretas. 95% de vocês. Porque vocês talvez leram, isso aqui está certo. Cara, isso aqui está certo e isso aqui está certo, mas esse não tem nada a ver com esse. Ou seja, espaço ocupado dentro do modal de transporte não tem nada a ver com peso. Tem a ver com volume. Não é que a gente falou o volume. Como é que as empresas transportadoras cobram? Ou pelo maior peso ou pelo maior volume. E o que é volume? Volume é o espaço que aquele produto ocupa dentro do meu modal. Então, vocês erraram, não sei por que, turma. Talvez porque vocês leram e não entenderam a diferença. Então, vocês leram peso e espaço. Pô, está certo. Leram volume e massa, isso está certo. Mas não está certo um com o outro. Ok? E fragilidade e deterioração era o único que estava certo. Então, somente a letra D, né? Somente a asserção 3 está correta. Por quê? Porque esses dois estão invertidos. Peso é a massa da carga que vai determinar a necessidade de equipamentos para o seu manuseio. E volume é o espaço ocupado dentro do modal de transporte. Então, o grande erro de vocês foi nesse aqui. Nas outras, né, diante do quadro de circulação da riqueza, a grande maioria acertou que todas, mas alguns colocaram, não todas, colocaram ou 1, 2, 3, ou 4 e 5. Tá? Mas aqui, o Brasil tem um problema de infraestrutura desfavorável, tem a matriz de transporte dominada pelo rodoviário, tem inexistência de investimento nessa área, tem ausência de indicadores e tem falta de mão de obra qualificada. Então, tudo isso prejudica também. Aqui, turminha, aqui teve um pequeno erro, mas acho que foi um erro muito simples, né? Muita gente colocou o aquaviário como sendo esse daqui, como sendo B, e o ferroviário como sendo esse aqui, como sendo... Desculpa. Esse de baixo, onde está B, vocês colocaram C, e onde está C, vocês colocaram B. Mas era 0,1 cada errinho, tá, pessoal? Era 0,1. Só que, se vocês olhassem na definição de cada slide, estava bem claro. Vocês iam ver a diferença. De novo, talvez por aquela percepção de que isso aqui está certo. Nem olhou o outro. Se esse aqui é o B, esse aqui é o C. Mais ou menos assim. Então, de novo, vocês foram muito rápidos. Teve gente que entregou a prova muito rapidamente. E foram algumas pessoas dessas que erraram trocando o B pelo C. O 7, não teve, eu acho que, nenhum erro, né, da delegação, transferência e outorga. O 8º, carga geral, nossa, beleza, todo mundo acertou também. E o 9º ficou fácil, né? Porque porão de navio não é uma embalagem convencional, né? Ah, professor, mas eu posso pensar que é uma embalagem? Não, não é uma embalagem. Embalagem é algo que você prepara. O porão do navio é como se fosse um armazém, um silo. Então, é a única alternativa que não era correta. Legal, turma? De novo, eu acho que vocês foram muito bem na prova. A grande maioria tirou acima de 2. A grande maioria, tá? Somente os dois alunos, um tirou 1,95 e o outro tirou 1,75, mas a grande maioria, então o resultado geral, para mim, foi muito bom, porque se a gente lembrar que 70% de 2,5 é 1,7, então mesmo quem tirou 1,75 está na média. Está na média para passar de ano.
continuando assim, ele passa de ano sem exame. Perguntas, dúvidas, turma? Tem? Dúvidas? Estou perguntando, estou abrindo o microfone para vocês. Alguma dúvida? Professor, até o momento não. Só alguns erros de interpretação mesmo, uma falha. Mas, enquanto isso, a prova foi muito objetiva, igual mencionei para o senhor. Falo de novo. A teoria que o senhor passou foi muito objetiva. Né? Praticamente tudo que estava... A prova estava no slide. Isso. É só ler o conteúdo, interpretar e responder. Não tem segredo, entendeu? Não, e eu quis passar para vocês um pouco de cada conteúdo para que vocês pudessem navegar nos três, né? Imagina, eu podia falar só sobre Supply Chain Management, eu podia falar só sobre isso, mas não, a gente falou sobre carga, vai cair um pouco de carga. A gente falou sobre modal de transporte, vai cair um pouco de modal de transporte. Tá? Mas enquanto a PD1, tu pode ficar tranquilo, foi muito válido o aprendizado, e a gente tem que saber absorver, sempre buscar melhorar, entendeu? Independente de nota. A nota não difere a pessoa. A pessoa tem que entender e melhorar. Então, eu só peço para vocês, tem dúvida? Pergunta. Eu não posso passar, olha só, a gente vai começar com um conteúdo novo hoje. Ou seja, a gente vai falar efetivamente sobre planejamento. Cara, como é que eu posso falar sobre planejamento se alguém tem dúvida com relação à logística, se alguém tem dúvida com relação ao modal, se alguém tem dúvida com relação à carga? Vai ficar difícil. Aliás, vai ficar mais difícil, porque agora eu não vou voltar. Eu não posso voltar, porque isso aí já foi uma revisão. Se eu falo sobre planejamento, que é complexo, lembrando, turma, que planejar é saber utilizar muito bem os meus recursos. Quais são os meus recursos? Recursos financeiros, recurso tempo, recurso humano e recurso material. Como é que eu planejo essas coisas com esses 4 recursos? Então, vai ser complexo. Não tem como não ser complexo. Não vai ser simples. Mas é isso que se espera de uma pessoa que vai se formar no 3º grau. Vocês vão sair com um diploma de curso de nível superior. Imagine vocês, pô, eu não sou motorista de empilhadeira, nada contra o motorista de empilhadeira, tá? Mas vocês se formaram para ser algo mais do que... Vocês se formaram para ser o supervisor dos motoristas de empilhadeira. Vocês se formaram para ser supervisor do armazém. Vocês se formaram para ser supervisor da logística de administração, ou da logística de suprimento. É para isso que vocês estão se formando. É para ser coordenador, é para até ser um gerente. Não é mais para ser um motorista de empilhadeira. Nada contra, tá, turma? Não estou falando que é ruim trabalhar no chão de fábrica. Não. Eu estou falando naquilo que vocês estão buscando. Se vocês estão se graduando, é porque vocês querem subir um degrau. Ah, mas professor, para eu começar, você começa de baixo? Começa. Ninguém começa de cima. Já falei isso para vocês, a não ser o filho do dono. Os outros, e muitos filhos de dono começam de baixo também. Então, vai amassar barro? Vai, não tem problema. Mas se eu estou estudando, é para subir um degrau. Eu tenho que saber o que acontece no degrau de cima. O que o supervisor faz, o que o coordenador faz, para que eu também aprenda e saiba fazer. Então, quando a gente vai falar de planejamento de transporte, eu não vou falar de planejamento de logística, olha só. Eu vou falar sobre um pedacinho da logística, que é o transporte. Olha só, eu vou falar, não estou falando sobre planejar logística. Planejar logística é o todo da empresa. Logística de suprimento, logística interna e logística de distribuição. Nós vamos falar da logística de distribuição. E mesmo assim, nós vamos falar de uma parte da distribuição que se refere ao transporte. Então, nós vamos planejar transporte? Vamos. Nós vamos ver ferramenta de planejamento de transporte? Vamos. Nós vamos fazer indicadores de transporte? Vamos. Então, é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Ah, mas professor, é uma coisa simples, distribuição. Ok. Pôr a carga dentro do caminhão e levar a carga para o cliente, na teoria, é bem simples para quem executa, para quem é o cara do chão da fábrica. Mas para quem planeja, ela não é tão simples. Ah, imagine assim, eu sou o dono da pizzaria.
Eu sou o dono da pizzaria, tem três motoboy, ficou 5 pizzas prontas, vai para o motoboy 1. Ficou 5 pizzas prontas, vai para o motoboy 2. Ficou 5 pizzas prontas, vai para o motoboy 3. É assim que a gente faz? Não, a gente vai otimizar a entrega das pizzas. A pizza 1, a pizza 2 e a pizza 3 vai tudo aqui para Aparecida. A pizza 4 e a 5 vai lá para o José Menino. Eu vou colocar para o mesmo motoboy fazer isso? Não, eu vou otimizar. Isso chama-se planejamento. Então, se eu tenho 15 pizzas para entregar em 3 motoboy, eu vou dividir por zona. Então, o motoboy 1 vai pegar a zona, sei lá, Aparecida e Ponta da Praia. O motoboy 2 vai pegar Imbaré e Gonzaga. Imbaré e Gonzaga, né? É isso? Faltou um bairro aí? E o motoboy 3 vai pegar do Gonzaga para lá, José Menino. Eu acho que não faltou nenhum bairro, né? Estou falando só aqui de Santos, tá? Não estou falando dos outros bairros. Estou falando dos bairros aqui que estão mais próximos à praia, mas tem outros bairros, lógico. Mas se a gente separar por zona, a gente está planejando. Então, primeiro planejamento. Olha só, vamos mudar para o futebol. Está faltando 1 minuto para acabar, tá? Já já eu mando o link 2, ok? Já já eu mando o link 2. Já dei um print screen de quem está aqui. Vocês viram o Palmeiras jogando futebol contra o Sport? Não, desculpa, não foi o Palmeiras, não. Volta. O Flamengo jogando contra o Ceará? Depois a gente volta. A linha de defesa do Flamengo na hora do escanteio. Percebam como que o novo técnico posiciona a linha do Flamengo no escanteio. Cara, isso é planejamento. Se eu não planejar e não repetir, os caras nunca vão aprender. Tá certo que eles levaram de 2-0. Pode ser que o técnico mude de posição. Mas ele fez, taticamente, uma formação planejada. E é assim que se faz. Planejamento começa assim. Ok, turma? Vou fazer o outro convite já já e mando para vocês. Dá o tempo de fazer só o Pip House, ok? Beleza? Até já. Eu vou mandar na sequência.